estão prontas comigo. Se você quiser tirar a máscara, pode ficar à vontade, porta aberta, a gente tá longe. Já fica tudo certo aí. Vamos lá então. Vamos lá, falta a vinhetinha, Giovanni. Aí eu como sempre quando Rádio Clube, 80 anos contando histórias. Mais uma série de entrevistas e com a gente aqui no estúdio, comemorando os 80 anos da Rádio Clube, nosso querido Madeira. Isso aí, gente. Pode falar, Madeira. Ô, gente, obrigado pelo convite. Encontraram a Pretinha? Ainda não, né? Ainda não. Pretinha. Acabamos de anunciar a Pretinha. Acabamos de anunciar, é verdade. Obrigado pelo convite. Imagina. Vamos lá. Tamo aí. Você já sabe que neste ano a Rádio Clube completa 80 anos no ar. São 80 anos levando para você, todos os dias, muita música, entretenimento, humor e informação. Enfim, são 80 anos do seu lado, contando e fazendo história. Para comemorar a data, nós estamos fazendo uma campanha de contação de histórias. Toda semana, aqui no Varginha em Foco, a gente vai receber com muito carinho uma pessoa que ajudou a construir a história de nossa cidade. Na semana passada, você acompanhou com a gente um pouco da história do pastor Fausto França, que contou pra gente aí várias histórias hilárias aqui na Rádio Clube. E hoje é a vez de você conhecer um pouco mais sobre o Marcos Madeira, gente. Marcos Madeira é varginhense, advogado e jornalista por formação. Hoje, ele é editor da Folha de Varginha e do blog do Madeira. Além disso, Marcos também é servidor municipal, membro da Academia Varginhense de Letras, Artes e Ciências, diretor voluntário da Abraço e sócio representante da agência de notícias Argumento no sul de Minas. Ufa, Madeira, quanta coisa, hein? Tá doido, então enjoado, né? Seja muito bem-vindo aqui no Varginha em Foco. Obrigado. E acrescentar uma coisa aí que eu acho muito legal, além de participar da diretoria voluntária da Abraço, né? Já estou lá há mais de 15 anos. É um trabalho muito legal. O pessoal às vezes tem um certo preconceito com a Abraço, acha que é uma instituição que ajuda, entre aspas, pingaiada. Na verdade não é isso. O que as pessoas têm que saber é que o alcoolismo e a dependência química é uma doença muito grave. Isso daí arrebenta com a família. Então a gente beneficia em torno de 50, 60 famílias todo mês e também as crianças, que são as crianças que são atendidas lá na Abraço com aula de reforço, com lanche, com aula de música, um trabalho bem bacana. E agora estou no Vida Viva também. Que Olha, legal. mais uma função aí. Mais uma função. Colaborando lá com a Mary Ivone, o pessoal lá também muito bacana. Muito legal mesmo. Legal demais, Madeira. Vamos lá. Hoje o nosso bate-papo é todo sobre você. Nossa, Então vamos começar do começo, digamos assim. Como que foi a sua infância aqui em Varginha, né? Que você é varginhense. Conta pra gente como que foi. eu sou da Delfim Moreira. Naquela época, estou com 48 anos. Então naquela época a gente brincava, ficava até 11 horas da noite, correndo, jogando bola na Delfim Moreira, não tinha problema de crack, segurança, a gente brincava de pique ali naqueles quarteirões todos, descia de trolinho na Delfim Moreira, brincava ali na estação ferroviária, antes não tinha aquela grade, então a gente brincava ali. Passava direto. Naquela época tinha os trens, os vagões ficavam estacionados ali. Legal. Então era muito bacana. A infância aqui foi para uma cidade totalmente diferente, né? Minha filha tem 12 anos, ela mexe no telefone o dia inteiro. Eu com 12 anos eu soltava papagaio lá no Campos Elíseos. Não tinha casa, estavam começando a colocar postes de iluminação. Então era o que a gente fazia fim de semana, ia com meu pai fazia aquele papagaio avião, um papagaio grandão. Era as nossas brincadeiras, né? Numa época assim que não existia internet, que a gente brincava de carrinho de rolimã, descia de trolinho, machucava o dedão, tudo machucava o pé, o joelho. Entendi. Então uma coisa bem diferente de hoje. Bem diferente. Varginha era diferente, né? Sim, A gente conhecia todo mundo, quando você saía na rua, até hoje, a gente cumprimenta as pessoas. E eu acho que isso que é legal da cidade.
Varginha é uma cidade do interior, é uma cidade ainda relativamente pequena, provinciana, então é uma cidade em que as pessoas ainda se cumprimentam nas ruas. Certo. Às vezes eu me assusto quando eu estou no centro da cidade, uma quarta-feira, como hoje, agora à tarde, você vai passar, vai ter aquele povaréu que você nunca viu. Assusta, né? Uma coisa assim, provinciano isso que eu estou te falando, né? Com certeza. Mas é uma coisa que mostra que a cidade é uma excelente, ela acolhe muito bem as pessoas de fora, tem muita gente de fora bacana também aqui em Varginha. Legal. Hoje a gente não consegue imaginar um carrinho de rolimã descendo na Delfim Moreira, né? Ô, É, Madeira, é Estou brincando impossível. lá no aeroporto. Mas calma, Aquela tem subida ali. agora tem a grade para Descida. segurar, né? Agora tem a Lá na grade. estação. Da Antigamente não tinha, você passava direto, eu lembro. Bicho, e não tem mais os trens. Sabe o que a gente fazia? É. Era eu, o Ronald, o Alex, Jimmy, Gilberto. A gente pegava lá no Moinho Sul Mineiro, a gente subia no trem, a hora que ele começava a descer, a gente ficava rodeando. Aham. Começava a descer, a gente subia em cima do trem e vinha. A hora que chegava ali no Marte, na curvinha do Marte, no antigo viradouro, Sei. aí a gente pulava. Pulava. É uma senhora carona, né? E olha só, a gente ficou sabendo também, ô Marcos, que durante a sua infância ou adolescência, você... Que história é essa, rapaz? Você tentou ser jogador de futebol e até se aventurou no Flamengo de Varginha. Conta isso pra gente. Rapaz, eu sou um jogador, mas onde vocês pegaram isso? Só Eu sou puxei aí a um tua jogador. história. Eu sou um jogador de futebol frustrado, porque eu gosto de futebol, mas também quando eu paro com os pés para fora. Então não era para ser mesmo. Eu fiz um teste no Flamenguinho uma vez. Fui lá, peguei a bola uma vez durante o teste inteiro, o rapaz falou, não, muito obrigado, volta outro dia. Certo. Mas sou cruzeirense, né? E sempre gostei. O meu tio, falecido, tio Walter Clemente de Andrade, ele foi diretor do Flamenguinho. E foi superintendente da Aí- fundação também, seu Walter, né? Não, era o Walter Contador. Ah, Foi sim, não, isso, desculpa, é mistura de Walter. O Walter, ele era advogado, Ah. foi vereador, Hum. ele era diretor do Flamengo. Aí todo jogo eu ia com ele. Ele ficava mais ali na bilheteria, controlando. Eu entrava, o que a gente lembra? O pessoal xingando, Uhum. a moçada ali na geral, embaixo, onde tinha era uma grade, né? Um aramado. Eu lembro do picolé de amendoim, aqueles pedacinhos de amendoim. Era uma outra época, né? O Sim. pessoal mais ingênuo e tal. Mas ali o xingamento já rolava solto. Legal, legal, legal. E aí, para quem não sabe ou ainda não fez aí a relação do nome do Madeira, a família do Madeira é dona de uma tradicional ótica aqui de Varginha, a Ótica Madeira. Quando você teve que decidir aí, tomar um rumo na sua vida, Madeira, qual profissão seguir? Você se interessou aí pela ótica, em trabalhar alguma função no comércio? Então, parece que o atendimento no comércio está no sangue da minha família. O meu avô, Manuel Madeira, português, ele tinha a joalheria Capitólio, que era em frente ao Teatro Capitólio. Era o avô Manuel e a dona Anitta, a avó Anitta. Então, até hoje, o pessoal, principalmente, lógico, o pessoal mais velho, quando fala Madeira, mas se alguma coisa do seu Manuel, até hoje o pessoal lembra dele. Diz que eu não conhecia, rapaz. Quando ele morreu, eu tinha 5 anos de idade. Mas disse que era uma moça, assim, atendia com muita educação. E o meu pai, ele faz o mesmo. Hoje está com 86 anos, mas não pendurou de jeito nenhum a chuteira. Continua trabalhando, já se aposentou pelo tempo regulamentar, mas continua. Já passou a ótica para o meu sobrinho, mas ele e minha mãe vão todo dia Que legal. na ótica. Meu pai hoje não atende mais, a minha mãe atende, já está com 79 anos. E a gente costuma dizer que os dois estão com muito mais saúde do que os filhos. Mas em momento algum eu cogitei continuar. Meu irmão continua, tem óticas em Boa Esperança, Campo do Meio, Licínia, Campos Gerais. E o meu pai tem aqui em Varginha. Mas eu não continuei não, né? Eu sempre, desde pequeno, eu comecei a trabalhar com 18 anos com jornalismo. 18 anos eu fui rádio escuta na Vanguarda, e depois, logo em seguida, eu comecei a trabalhar no jornal Hoje em Dia, aqui em Varginha. Tinha uma Olha. sucursal aqui, na Delfim Moreira também. Que legal. Era nosso próximo questionamento, porque a sua primeira formação é advogado, né? E aí a gente queria saber como que surgiu aí o jornalismo na sua vida. Você está contando aí, seu primeiro emprego, então, foi de rádio escuta.
voltar novamente ao seu Afonso, meu pai. O meu pai, ele sempre foi comerciante, era para ser advogado. Estudava em Belo Horizonte, se apaixonou pela Dona Clara, aí interrompeu os estudos de Direito lá em Belo Horizonte, voltou para Varginha, montou a ótica, ali na Delfim Moreira, mas sempre gostou de jornalismo, tanto que ele foi um dos fundadores da Rádio Vanguarda. Ele Olha. foi junto com o Rui Vitor do Prado, juiz de direito já falecido, ele foi a São Paulo para encomendar o transmissor, foi o primeiro transmissor fabricado no Brasil, foi o primeiro transmissor da Rádio Vanguarda. Ele foi a São Paulo, foi a Brasília para ver documentação. Naquela época o Morvan era sócio também na Vanguarda, ele ajudou politicamente, meu pai foi a Brasília para ver essa documentação toda, para liberar e para instalar a Rádio Vanguarda aqui em Varginha. Então ele sempre gostou, ele era diretor administrativo, mas ele também escrevia, ele gostava, sempre gostou de escrever, e artigos e tal. Então eu acho que estava no sangue. E mesmo a contragosto, ele não queria que eu fizesse jornalismo de jeito nenhum. Então eu fiz primeiro direito, mas já trabalhava, no caso, no jornal Hoje em Dia. Chegava às 6h30, 7 horas da manhã, ligava para 10, 15 cidades, polícia, militar, civil e bombeiros. Aí eu ligava para ver o que hoje não tem muito, né? Era Hoje a Honda, é mais né, que é a a gente tinha Honda. que fazer, né, Hoje o Madeira? pessoal faz isso pelo WhatsApp, pelos grupos, pelo aplicativo. Ligava, aí preparava tudo, a hora que chegava meu chefe, que foi um dos melhores jornalistas com quem eu trabalhei, que eu conheci, o Antônio Flávio Barros Arantes, agora ele trabalha na Colômbia, acho que é no Eu País. Ele trabalhou na MPTV, trabalhou na Alterosa aqui em Varginha. Aí ele olhava, isso aqui é matéria, isso não é, isso é matéria. Me orientava, eu aprendi fazendo, aprendi escrevendo no jornal Hoje em Dia. Legal. Você falou aí de primeiro chefe, vou contar uma curiosidade aqui agora. Olha. Marcos Madeira foi meu primeiro chefe também no Jornal Sul de Minas. Por isso que era um excelente jornalista. Ah, tá entendendo? gente, nossa, socorro. Comecei Fica bem, vermelha, cara, sem vergonha. comecei bem aí. Meu primeiro estágio na época de faculdade, a gente nem recebia, foi lá no Jornal Sul de Minas, onde o Marcos, o Perrota, o Anderson Perrota, que hoje é professor de geografia ou história, não sei, o Francisco, que já não está mais entre nós, era a equipe do jornalismo que me recebeu muito bem lá. Meu primeiro bom, né? chefe. Passa um A tempo gente bom já, né, conseguia, Madeira? com uma equipe reduzida, todo dia, para você ter uma ideia, Giovanni, tinha um caderno. Um dia era caderno de turismo, outro dia era caderno de café, e tudo isso feito pelo pessoal. A gente não copiava e colava, a gente produzia as matérias. Foi um período muito bom ali. Igual a gente com os vinis, né? Hoje em dia tá essa tela aqui sem graça, não tem mais toca-disco, não tem mais cartucheira, socorro. Eu fico assim, tão sem graça, né? Mas tudo bem. Naquela época era coisa diferente. Igual a Madeira citou, a gente chegava, fazia a ronda, ligava para todo mundo. Hoje em dia a polícia chamando o áudio pra gente, a gente já sabe que ele vai falar com a Isso está meio gente. pasteurizado, né? Hoje é tudo mais prático, tudo tá muito mais veloz, né, Madeira? A gente não pode perder tempo aí, né? E agora vamos falar de blog, então. Depois de Hoje em Dia, depois de esse Jornal Sul de Minas, você aí começou o blog do Madeira. Como que surgiu a ideia aí do blog no momento que a gente não tinha tantos portais de notícias, né? O blog do Madeira está há quanto tempo no ar? Olha, eu vou pela idade do meu filho, que ele está com 19, prestes a fazer 20 anos. Quando eu abri o blog, ele estudava no Colégio dos Santos Anjos, eu trabalhava no Santos Anjos, eu era assessor de comunicação. Então, ele tinha uns 5 anos, dá para fazer 20, mais uns 15 anos, 14 anos que tem o blog do Madeira. Naquela época, eu trabalhava no Colégio dos Santos Anjos, eu trabalhava no Jornal Sul de Minas. Eu sou servidor municipal, mas nessa época eu pedi licença para trabalhar no Colégio dos Santos Anjos. E também trabalhava no jornal O Tempo. O Tempo fazia matéria de economia e política. Aí, como se não bastasse, eu resolvi abrir o blog, mas arrumar mais uma confusão para a cabeça. Mas por quê? Porque tinha muita matéria que eu escrevia e não saía. Questão de jornal, questão de espaço, né? Então, meu editor do jornal Tempo, e mesmo lá no sul de Minas, tinha muita coisa, e eu sempre escrevi sobre política, principalmente aqui em Varginha. Não tinha espaço para colocar isso daí, eu abri o jornal, o blog, sem pretensão nenhuma. Foi um negócio assim,
um espaço para eu poder colocar o que eu sabia e que eu queria publicar. Então eu criei um espaço para mim. E o negócio deu certo. Graças a Deus as pessoas gostaram, as pessoas me procuraram, começaram a procurar para passar informação. Aí pintou um anúncio, pintou outro, eu falei, opa, isso daqui pode virar uma coisa bacana, né? Uma coisa profissional, porque até então era uma coisa totalmente amadora. Então, e hoje a gente tem uma equipe muito legal, temos lá Luiz Valeriano, que é um cara muito massa. Luiz, ele escreve sobre café, polícia, é um arte finalista muito de primeira mão. Tem o Otávio, temos o Eduardo Bregal e a Isabela Simões, tem a Lilian Tríbulo, que escreve sobre café, ela saca demais de café, ela está em São Paulo, mas falou, Madeira, não saio do blog de jeito nenhum. Ela escreve toda semana uma matéria muito bacana sobre café. E a minha irmã, que é professora, e agora virou colunista social, está um tojo, tem colunista social. E tem a Laine. A Laine é uma gracinha, é uma secretária nossa e faz de tudo. É muito legal. A gente ia perguntar aí dos seus colaboradores, você já contou sobre eles. E como que é a rotina aí de produção de matérias, produção de texto? Como que é a rotina lá do blog? Aquela história, né? A gente sempre prioriza a notícia factual, que é, opa, hoje está vencendo imposto, hoje tem que pagar IPVA, próxima semana começam as aulas, então é utilidade pública. A gente dá as matérias de prestação de serviço e depois a gente coloca as matérias dos colaboradores, matérias de café, de turismo, de gastronomia. Eu gosto muito de fazer rango. Faço fim de semana, aí a gente sempre faz e depois publica no jornal e no blog. Você lembra? Você lembra? Não, você não lembra. O quê? Um dia você me pediu uma receita no blog, eu passei, foi um sucesso. Então, até hoje nós estamos fazendo isso daí e é muito bacana. E aquela receita Qual foi a receita mesmo, cara? Rapaz, são tantas. Eu lembro que tinha alguma coisa com... Gente, alguma coisa com... a ver com molho. Não era? Manjericão. Alguma coisa com Tá na hora de repetir essa receita aí pra gente lembrar, hein? Uma receita nova só. A gente só pega o pessoal da cidade. Eu inventei um fricassê de carne de porco ao invés de frango. Não fala, não almocei ainda, rapaz. Tá todo mundo aqui com fome, só os ouvintes lá do outro lado que estão almoçando, né? Porque a gente também aqui de barriga vazia. Eu me lembro, eu tava na Rádio Melodia na época, você lembra? A gente se encontrou lá sim. nos corredores e tal, falou, Giovanni, passa uma receita pra mim. Foi um sucesso, o pessoal fez a receita. Eu me lembro que você comentou também que você testou essa receita e foi muito boa. Rapaz, eu vou procurar, viu? O bom é isso, é que aí eu gosto de fazer isso durante a semana. A gente publica, aí algumas pessoas ligam e perguntam, mas como é que faz isso? Que hora tira do fogão, do forno? Aí o cara vai e faz no fim de semana, que normalmente é isso, né? Faz no fim de semana. E depois liga falando como que foi. E outra lembrança boa que eu tenho entre a gente, cara, foi o show do Snap, você lembra? Nossa, estava na TV? O show, você estava na TV. Acabou, a gente colocou no ar o show. Colocou no ar o show. E eu me lembro que você estava me ensinando a falar inglês, né? I'm here! Você falava, fala isso com a mulher, porque ela não entendia nada que a gente falava. E o Madeiro me ensinava a falar o inglês com a mulher, porque eu tinha que me comunicar com a... The book is on the table. The book is on the table. Foi muito massa aqui. Boas recordações, né? Muito legal. O Madeira começou a falar de notícias, de pautas, e a gente tem uma pergunta aqui que chegou pelo Facebook, o Donizete Mendes. Ele mandou pra gente, Marcos Madeira, será que ele vai dar uma boa notícia hoje, que a pandemia vai embora? Ô, Donizete, eu acho que não é dessa vez, né, Madeira? Infelizmente, sobre esse assunto aí, essas notícias não são as melhores, não. A única coisa é que está vindo uma remessa nova, né, de vacinas para cá. Essa é a boa notícia. A má notícia, ontem eu entrevistei o secretário de saúde de Vergem, doutor Luiz Carlos Coelho, uma entrevista excelente, ele é um cara muito massa, né? Muito tranquilo e muito, graças a Deus, é um técnico que está nesse cargo, não é um político. Sim. Porque sendo técnico, a gente pode ter certeza que não vai ter fura-fila aqui em Varginha. Muita gente perguntando, opa, mas um funcionário do hospital foi vacinado. Sim, foi vacinado e todos vão ser vacinados. Eu perguntei isso para ele ontem. Ele falou assim, infelizmente nem todos foram vacinados. Por quê? Porque na última remessa chegaram 45 vacinas para vacinar o restante dos profissionais da saúde.
Aí, e aí, quem que ele vai escolher? Ele vai escolher o trabalho no Hospital Bom Pastor, no regional, o administrativo do hospital, é complicado. Aí ele decidiu, nós vamos começar com o pessoal da manutenção. Achei lindo isso, achei correto. Por quê? O pessoal da manutenção, da limpeza, é o que está ali no dia a dia, pegando o material com possibilidade de se contagiar, de se contaminar. Então tá correto. Então, na próxima remessa que deve chegar, vai chegando mais ou menos isso, né? Chega na quinta, sexta-feira, o pessoal faz no fim de semana a triagem, na segunda, terça, distribui para as prefeituras. Então, na próxima semana, se Deus quiser, é o Médios? É o Donizete Médios. Donizete. Se Deus quiser, vai chegar mais vacinas. Infelizmente, está vindo a conta do outro. Que terrível Coisa, né? E olha só, a Maria José do Parque Boa Vista, ela colocou pra gente aqui no WhatsApp. Manda um abraço pro Marquinho. Conheço ele desde pequeno, fui criada também ali perto dele. Meu pai ainda mora próximo a eles. As irmãs dele estudaram comigo no Santos Anjos. Acompanhei aí a gravidez do primeiro filho dele com a Vanise, se não me engano, ela colocou. E dá um abração nele, gosto muito de você, Marquinho. Na entrevista Candidatos a Prefeito, até assustei quando o vi. Ela colocou assim, você tá igualzinho o Jô Soares. Ainda está barbudo? Não, eu tava. Eu tenho 1,71 m. O orgulho que eu tenho desse 1 centímetro, 1,71 m. Estava com 120 quilos. Agora emagreci 25, estou com 95 quilos, sem remédio, sem remédio e sem bariátrica. E quero chegar aos 85, mais 10 quilos eu acho que aí está num bom tamanho. Se Deus quiser. Pô, mas que massa, que bacana. É, Maria José. Abração para Maria José. É uma pessoa assim, nota 10. Maria José, dá uma entrada ali no Face para você ver agora como é que eu tô. E o meu filho está com 19 anos, vai fazer 20, está estudando na UFLA, tá bacana, menino encaminhado, menino bom. Por falar aí, né, em Facebook, a gente tem mais mensagens aqui, mas antes disso quero puxar a gente um pouquinho para a pauta, porque a gente falou do blog, né? Mas o Madeira também tem um jornal impresso, que é o Folha de Varginha. Então, Madeira, você já contou pra gente tanta coisa que você faz. Além disso, depois do blog, ainda surgiu a ideia do Folha de Varginha. Por que aí mais uma coisa? Eu queria, né, começar com o jornal em vez do blog. Mas o jornal demanda grana. Eu não tinha dinheiro para começar com o jornal. Aí o blog não foi um negócio que eu comecei visando lucro, né? Era diletantismo, era por gostar. Depois que eu comecei com o blog, 3 anos, foi em 2013, eu acho. Foi em 13 de agosto, se não me engano, de 2013, quando começou a Quinta da Boa Música, a primeira Quinta da Boa Música. Foi a primeira edição do jornal Folha de Varginha. E o jornal hoje é uma coisa em extinção, né? Jornal impresso. Sim. Mas é tão bacana, cara. É um negócio assim, artesanal. Hoje, por exemplo, de manhã, eu estava fazendo, atualizando o blog e diagramando o jornal. Porque o jornal você faz devagarinho, você monta direitinho, não é a mesma matéria. Eu estou contando lá a história de um rapaz que ele é professor de inglês aqui em Varginha, mas gosta de música. Então ele fez uma música, gravou no estúdio em Belo Horizonte, juntou uma grana, foi em Belo Horizonte, gravou, fez o clipe e lançou 2 músicas. Então hoje qualquer pessoa pode fazer isso. Desde que tem uma grana para pagar um estúdio, eu tenho um amigo que tem um estúdio, né? Então a gente faz uma matéria que é uma matéria fria, que você pode ler na segunda, na quarta, na sexta, a matéria vai estar lá do mesmo jeito. Uma outra matéria muito legal foi do Pompeu, ele tem ela, é um cara daqui de Varginha, ele é protético. Hoje ele está com 90% dos movimentos do corpo comprometidos. Olha. E ele administra 5 web rádios. Ele só consegue mexer no mouse. E ele conversa com pessoas do Brasil inteiro que são fãs da programação que ele fez, né? que ele faz ali nas web rádios dele. Então é matéria assim, que a gente faz com tesão. Pode falar tesão aqui, né? Claro. O que o pessoal às vezes não entende é que você escreve pro blog, mas que a linguagem que você vai usar no impresso é totalmente diferente, né, Madeira? As matérias são diferentes, demanda aí um carinho todo especial pro impresso também. E agora vamos voltar a falar de rádio. Já que seu pai aí foi um dos fundadores, querendo ou não, da Vanguarda, você já teve o hábito de ouvir rádio desde criança, né? Estava aí inserido nesse mundo também.
E aí, você tem alguma história com a Clube? Porque a nossa campanha é de contação de histórias e a gente quer saber se nesses 80 anos aí de Rádio Clube no ar, você tem alguma lembrança, às vezes uma música que te marcou, uma notícia que você ouviu por aqui, às vezes alguma reunião, não sei, que você fez aqui na rádio, com algum representante.